Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 13 de julho de 2022, Pastor Edilando. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palavra pastoral. É uma alegria poder tê-los novamente aqui conectado conosco para esse momento maravilhoso. Para essa palavra pastoral, nessa quarta-feira, temos 2 versículos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Os versículos são o 12 e 13. Nos diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ora, meus amados irmãos e irmãs, temos aqui então o primeiro relato da escolha dos primeiros 12 apóstolos. Temos uma mensagem para essa palavra pastoral que nos diz: testificamos a necessidade do apostolado. Chamar a atenção para essa palavra, necessidade. Aqui tivemos a primeira necessidade, haja vista, sabemos que o tempo de vida em figura humana de Jesus Cristo aqui seria pequeno, então surge aí a primeira necessidade desse ministério. Lucas relata como Jesus foi a um monte e orou toda a noite. Essa imagem do monte, né, essa figura do monte, implicava naquele tempo a proximidade com Deus, separar-se dos demais e subir ao monte, e implicava ali a necessidade de se aproximar com Deus. E essa proximidade e adoração a Deus permitiram a Jesus reconhecer a vontade divina dessa necessidade de homens que continuassem o trabalho, que continuassem os seus ensinamentos aqui nessa terra. E foi assim que no dia seguinte, Jesus Cristo, ao descer do monte, após a noite orando, separou ali seus discípulos, elegeu 12 deles, que os chamou de apóstolos, e deu a eles uma tarefa, uma missão, a missão de testemunhar de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, como até os confins da terra. De acordo nos relata no livro de Atos, no capítulo 1, 8, me permitam fazer essa leitura para vocês. Atos, no capítulo 1, no verso 8, nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Estava posta aí, meus amados irmãos e irmãs, a primeira necessidade do ministério do apostolado, instituído por Jesus. A necessidade de levar a palavra de Deus, de levar os ensinamentos de Cristo, de levar os sacramentos, de levar o perdão dos pecados. A esses homens, a esses 12, foi dado esse poder. Cristo deu a eles todo esse poder. E falou para eles: vão, continuem a tarefa. E assim eles o fizeram. Fizeram com alegria, com muita dificuldade, com muito trabalho. Eles conseguiram levar a palavra, o Evangelho de Cristo, conseguiram levar até por todo o confins da terra conhecida em seu tempo. É certo que o ministério do apostolado esteve inativo por um período de tempo, e surge essa necessidade
novamente. Deus vê essa necessidade novamente para a humanidade quando reinstitui o ministério de apostolado pelo Espírito Santo. 12 homens foram escolhidos como apóstolos, dessa vez na Inglaterra, entre 1832 e 1835, surgindo assim a nossa igreja, a Igreja Nova Apostólica, a nossa doutrina. Os apóstolos de hoje estão nesta tradição. Eles são escolhidos pelo Espírito Santo para aproximar os seres humanos do Evangelho. Assim como os primeiros apóstolos escolhidos por Cristo, os apóstolos do nosso tempo têm exatamente a mesma missão, exatamente o mesmo trabalho, exatamente a mesma incumbência de ajudar a reaproximar a humanidade de Deus. Ora, meus amados, que bênção e que graça nós que vivemos nesse tempo alcançamos de o Espírito Santo de Deus ter novamente posto para nós o ministério do apostolado. Devemos nos alegrar com isso, mas não apenas a alegria pela alegria, pois essa alegria traz para a gente também o mesmo trabalho. Essa alegria traz para a gente também, assim como os primeiros apóstolos escolhidos por Cristo, obviamente se sentiram gratificados, se sentiram reanimados pela incumbência por terem sido escolhidos pelo próprio Cristo. Podemos imaginar que eles realizavam com muita empolgação o seu trabalho. O próprio apóstolo Paulo e cada um dos escolhidos por Cristo. Eles tomaram para si essa missão e a fizeram com alegria. Assim como a eles foi dado todo o poder, em seu tempo Jesus mesmo instituiu esses ministérios e deu a eles todo o poder de proclamar o evangelho da morte e da ressurreição no retorno de Cristo, a tarefa de reunir e preparar a noiva de Cristo para o seu retorno, a tarefa de ministrar os 3 sacramentos aos vivos e também aos mortos. Os apóstolos do nosso tempo também têm essa incumbência, e nós podemos ser uma ajuda para isso, amados. E nós podemos ser uma ajuda. E nós podemos ser testemunhas do ministério do apostolado. Podemos e devemos. Pois no ministério do apostolado está aí uma grande ajuda. Pois são os apóstolos que nos ajudam dotados pelos dons do Espírito Santo, eles nos ajudam a guiarmos as nossas almas até Cristo. E nós devemos e podemos e somos exortados a ser testemunho do apostolado. Como igreja de Cristo que somos, podemos dar esse testemunho, devemos dar esse testemunho da eficácia do apostolado. Isso é o que nós podemos levar. Isso pode ser a parte na nossa contribuição para a terminação do plano de redenção de Cristo. Levamos também a mensagem de que Jesus retornará. Levamos a mensagem de que nós somos preparados pelos apóstolos para o retorno de Jesus Cristo. Levamos também a mensagem de que recebemos pelo santo selamento o pré-requisito para a filiação divina. Ora, meus amados, aprendemos isso dos nossos apóstolos. Eles têm nos ensinado, eles têm também caminhado até os confins do mundo conhecido. E convenhamos, o mundo conhecido hoje está bem maior do que era o mundo conhecido dos primeiros apóstolos. Nossos apóstolos de hoje também têm aí uma árdua tarefa e nós podemos ser uma ajuda para ela. Fica aqui o convite para, assim como os apóstolos, os primeiros apóstolos do tempo de Cristo, receberam essa tarefa
tomaram coragem para cumpri-la, os apóstolos do nosso tempo receberam essa tarefa e tomaram e tomam e continuam na coragem para cumpri-la, que nós possamos ser essa ajuda também para eles. E dessa maneira nós levamos a sério o Evangelho e podemos testemunhar com credibilidade o apostolado dos tempos de hoje. Esse é o convite. Sigamos firmemente. Amém. Muito obrigado, muito boa noite e até logo.